Olá pessoal, aqui quem fala é Eduardo Santos. Eu sou aluno do primeiro ano de Medicina na Universidade Três Fronteiras, cidade do leste do Paraguai. Vou falar um pouco aqui sobre as mitocôndrias. Esse é um trabalho que foi desenvolvido para a disciplina de Biologia e Genética da professora doutora Michele Ruiz. E eu vou falar um pouco sobre as mitocôndrias agora, né? Vamos entender um pouquinho sobre elas. E aí vamos lá. Primeiro, falar um pouco sobre energia, antes de falar das mitocôndrias. E o que é e para que serve. O que é energia, né? A energia, ela é aquilo que a gente utiliza para desenvolver atividades. E a gente consegue essa energia quando a gente ingere alimentos, quando a gente come. Então a gente consegue energia por intermédio disso. E essa energia, ela vai ser transformada dentro do nosso organismo em um tipo de energia que a gente consegue utilizar para fazer coisas. Como, por exemplo, praticar esportes, estudar, caminhar, respirar e aí vai. A gente utiliza energia para tudo. Só que essa energia ela vem armazenada em forma de alimento. E como a gente faz para transformar esse alimento em energia que a gente pode utilizar no nosso corpo para fazer as coisas? A gente faz essa transformação com a ajuda, por exemplo, das mitocôndrias. As mitocôndrias elas são responsáveis por boa parte dessa transformação de energia que vem de alimento. E aí esse alimento vai se diminuindo, vamos dizer assim, pelas partes do organismo, onde vão sendo quebradas e vão sendo transformadas na molécula lá da glicose, por exemplo, que é transformada depois e entra dentro da mitocôndria. E aí a mitocôndria vai e transforma essa glicose em energia. E aí vamos falar, quem são essas tais mitocôndrias, né? Do que é que elas fazem? Elas são organelas muito importantes das células. Elas são umas organelas elas são membranosas, né? Organelas membranosas. Elas estão presentes nas células eucariontes, tanto células animais quanto vegetais. Inclusive, existe uma outra estrutura muito parecida com a mitocôndria, que são os cloroplastos, que ela faz o inverso da mitocôndria. A mitocôndria ela transforma em energia, né? E os cloroplastos eles fazem o papel de armazenamento da energia, mas são muito parecidas essas organelas. Elas são responsáveis por uma parte da respiração celular, acontece dentro da mitocôndria. Ela é uma estrutura que tem vários compartimentos, ela é estruturada, lá na frente a gente vai falar um pouco sobre a estrutura das mitocôndrias, ela tem diversos compartimentos, e isso aí faz com que ela tenha algumas coisinhas especiais, né? Ela fica dispersa no citossol, ela fica solta no meio da célula, né? E ela é quem converte as moléculas as moléculas que armazenam a energia de alimento em uma forma que a célula pode utilizar, né? Que é a transformação em ATP da energia que vem em formas de alimento em ATP. E da onde surgiram essas mitocôndrias? Isso eu achei muito interessante porque existem estudos que dizem que a mitocôndria ela é um negócio bem original, vamos dizer assim, porque a mitocôndria ela não é uma organela, ela não foi uma organela que ela foi criada junto com a célula. Existe uma teoria que fala que as mitocôndrias ela se originou de uma bactéria aeróbica, né, que precisa do oxigênio para fazer a transformação, e essas bactérias elas ficavam fora da célula, no meio extracelular. E essas bactérias elas tinham uma função importante que era a geração de energia, gerava muita energia. E aí uma das teorias, que é a teoria da simbiose, ela diz que com o decorrer do tempo a célula meio que conversou com a mitocôndria, absorveu a mitocôndria, e nessa absorção da mitocôndria elas começaram a fazer uma troca, e ser uma troca de entre a mitocôndria e a célula, aonde a mitocôndria ela gera energia para a célula e a célula
gera um ambiente propício para que a mitocôndria consiga sobreviver, vamos dizer assim. E essa questão, isso aí, essa teoria ela é bem embasada porque a mitocôndria ela tem um tamanho bem semelhante ao tamanho de uma bactéria e ela tem um formato muito parecido com o de uma bactéria primitiva. Ela tem também o seu próprio DNA, então a gente tem o DNA mitocondrial, tem seus próprios ribossomos, né? E essa questão da teoria da endossimbiose, né? Que é uma simbiose dentro, né? A simbiose é quando dois organismos de espécies diferentes eles convivem, né? E um depende do outro, certo? Aqui eu vou mostrar como essa teoria mostra como aconteceu essa entrada da mitocôndria, né? Então tinha lá uma célula eucarionte, uma célula membranosa e tinha lá a bactéria lá fora, né? E aí essa bactéria ela foi invaginada, ela foi fagocitada para dentro da célula e a célula resolveu por algum motivo, e aí eu acho que é um motivo bem óbvio, o fato da mitocôndria produzir bastante energia, né? Por algum motivo não destruir essa célula, e sim englobar. A mesma coisa aconteceu nas células vegetais, a questão dos cloroplastos, né? E aí vai, então aqui mostra ela entrando, fazendo parte da célula e virando a estrutura que hoje a gente conhece como mitocôndria, que tem seu próprio DNA e que se parece muito com uma célula, né? Então vou falar um pouco sobre a morfologia, quais são as estruturas que tem dentro de uma mitocôndria. Então a mitocôndria ela é formada por uma membrana externa, uma membrana interna, um negócio que a gente chama de cresta, que são umas invaginações da membrana, a membrana ela fica toda ondulada, o espaço intermembranoso, a matriz mitocondrial, o DNA mitocondrial e os ribossomos. Vamos falar um pouquinho de cada um deles, né? Então aqui a gente tem uma imagem que mostra todas as estruturas da mitocôndria, né? A matriz, membrana externa, as crestas, né? A membrana interna, DNA mitocondrial, os ribossomos, o espaço intermembranoso. Aqui a gente tem um esquema que mostra isso e a gente tem aqui em cima uma imagem de microscópio, né? Mostrando como que a gente consegue ver essa mitocôndria. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre cada uma das estruturas, suas funções e aí vai, um pouco de cada uma delas. Então a gente tem a parte externa, que é a primeira parte, que é a membrana externa, né? Então a membrana externa, ela é uma membrana como se a membrana da célula mesmo, né? Ela tem a capa bifosfolipídica, né? Ela tem algumas enzimas, sinalização, proteínas e tal. E tem uma enzima não, desculpe, uma proteína que ela é uma proteína bem importante, que são as purinas. E essas purinas, elas são como se fosse um canal que ficam como se fossem bolinhas e uns canais abertos diretamente da membrana. Então elas fazem com que o espaço intermembranoso e a parte externa, elas tenham uma concentração de íons e açúcares muito parecidos, porque essas purinas, elas são como se fossem os canais que ficam abertos o tempo todo e ela deixa passar pequenas partículas, né? Fazendo com que o meio interno, vamos dizer assim, da mitocôndria, ele seja muito parecido com o meio externo que fica o citossol da nossa célula. Então, essa purina é uma coisa bem importante que tem nas mitocôndrias. E aí logo depois a gente tem a membrana interna, que aí é o local que é responsável por boa parte da produção de ATP, que é onde acontece realmente a grande produção de ATP das mitocôndrias, né? Ela também tem uma capa bifosfolipídica, né? Ela não tem as purinas, então ela já é completamente fechada. Ela vai ter lá a parte que ela separa, né? A membrana interna, essa membrana que fica aqui na imagem, ó, que fica entre a matriz celular, que a gente já mostrou, e a parte externa, né? Separando o espaço intermembranoso. E aí nessa membrana interna a gente tem umas pregas. E essas pregas, elas são responsáveis por aumentar
a superfície de contato. E na membrana interna é onde acontece um processo químico importante que gera a maior parte da nossa geração de energia, que são os ATPs, né? Que são os ATPs são que a nossa célula consegue utilizar como energia. As nossas células conseguem utilizar como energia para fazer as coisas, né? É o formato que a gente consegue utilizar. Daí eu vou falar um pouco sobre essas crestas. O que são as crestas? As crestas são essas pregas, né? Eles chamam de crestas, né? Cristas. São essas pregas que são responsáveis por aumentar a superfície de contato. Como acontece a geração do ATP na membrana interna, então essas crestas elas são responsáveis por aumentar a quantidade de possibilidade de se gerar ATP. Por isso que a membrana interna ela é toda cheia dessas pregas para poder ter mais área de contato. Beleza? Então, o que é o espaço intermembranoso? O espaço intermembranoso ele é essa região que fica, aqui embaixo dá para ver melhor, aqui em cima também, ela é essa região que fica entre a membrana externa e a membrana interna. E ele é responsável por fazer essa questão ele tem nesse espaço essa questão das concentrações. E essas concentrações, elas são importantes, porque na parte externa da membrana, que é o citossol, a gente tem uma concentração bem parecida com a concentração que está na parte interna, na parte interna da mitocôndria. Já a parte da matriz celular e a parte do espaço intermembranoso, eles têm uma concentração completamente diferente. E aí é onde está o grande pulo do gato. Por quê? Essa concentração diferente, ela faz com que ocorra, né, um gradiente de hidrogênio, e esse gradiente de hidrogênio é quem vai fazer com que a proteína ATP sintasa, né, que é a ATP sintase, ela ajude a sintetizar o ATP. Porque o que vai acontecer? O gradiente de hidrogênio vai fazer com que o hidrogênio ele passe de um local de onde ele tem mais concentração para onde ele tem menos concentração, e nessa hora vai acontecer quando ele passa pela ATP sintase, ela gira e gera o ATP. Então existe essa importância de você ter uma concentração de íons aqui fora diferente da concentração de íons que tem dentro, né, da matriz mitocondrial. E o que é a matriz mitocondrial? A matriz mitocondrial ela tem uma concentração muito maior de proteínas do que o citossol, né, e do que a parte do espaço intermembranoso. Ela é muito mais viscosa do que o citossol, né, e se produzem muitas das fases da respiração celular. Porque é aí onde acontece aquele famoso ciclo de Krebs, né? E aí onde acontecem também as coisas importantes que a mitocôndria faz, né? Aí dentro ficam as proteínas, os ribossomos, o DNA fica dentro dessa matriz, é por isso que ela tem uma concentração bem maior também. E entre a matriz e o espaço intermembranoso, o fato de acontecer essa concentração, a gente faz com que gere os ATPs, muitos ATPs na membrana interna, né? E aí, por que são muitas fases da respiração celular que ocorrem dentro e não todas as fases? Porque existe uma fase que é a glucólise, né, que é a quebra da glicose, que ela acontece no citossol. Então ela não acontece dentro da matriz mitocondrial. A gente tem aí o DNA mitocondrial, e isso aí é um negócio bem importante. Então a mitocôndria, ela, como é uma organela diferenciada, ela tem seu próprio DNA, né? Ela tem a sua própria informação genética, e aí é onde está uma das coisas que ajudam na teoria da endossimbiose, é que ela era realmente uma bactéria que tem seu DNA, e o seu DNA ele é espalhado dentro da matriz mitocondrial. E lá ele guarda informações genéticas
de forma primitiva, né? E tem sequências de DNA que são muito parecidas, né, com o DNA bacteriano. E uma coisa importante que é sobre esse DNA é que eu achei muito interessante também nas minhas pesquisas aqui, é que o DNA mitocondrial, ele tem ele tem todo DNA você tem os seus antecessores, né? Então, a questão da mitocôndria é que a mitocôndria, ela tem esse material genético e ela essencialmente vem da mãe. Aí a gente diz, poxa, essencialmente vem da mãe por quê, né? Nos seres humanos, né, no caso. Por quê? Porque as mitocôndrias primitivas, as primeiras mitocôndrias que são geradas, elas são geradas dentro do óvulo. Na hora que é formado o óvulo, vão as primeiras mitocôndrias. E essas mitocôndrias, elas vão ter uma parte do DNA da mãe dentro delas, né? Já que elas são replicadas no organismo da mãe, a gente vai ter o DNA da mãe. E os óvulos são, da parte reprodutora, a estrutura que tem mais mitocôndrias. Dizem teorias que no espermatozoide não tem mitocôndrias, e as mitocôndrias, e se tiver, as mitocôndrias que tem, quando é feita a fecundação, as mitocôndrias do espermatozoide, elas são destruídas. E aí ficam somente as mitocôndrias dos óvulos. Por isso que diz que as mitocôndrias vêm essencialmente da sua mãe. E aí tem uma teoria que diz que se for feito um estudo em cima desse DNA aí, a gente vai conseguir ver que existe uma mãe que sucede, que antecede, no caso, a todos os seres vivos. E aí o pessoal chama da Eva, né? Então, para provar que existiu uma primeira mulher e todo mundo vem descendendo dessa mesma mulher. Né? Essas mitocôndrias, como elas vão pegando uma parte do DNA dos antecessores, elas sempre vão ter essa informação. Então eu achei muito interessante isso aí também. Os ribossomos, né? Os ribossomos estão dentro das membranas e aí é uma coisa interessante também, que eles são capazes de produzir suas próprias proteínas, mas a maioria das proteínas que estão na mitocôndria, elas vêm do citossol. E aí a gente chega num ponto onde mostra como a mitocôndria ela é uma organela diferenciada, né? Porque ela tem vida própria, vamos dizer assim. Né? Ela tem todas as estruturas bem definidas, ela é toda intermembranosa e tudo mais. E aí vamos para a função, né, das mitocôndrias. A função das mitocôndrias, elas são chamadas centrais energéticas, né? Elas são geradoras responsáveis pela geração do ATP, né? E o ATP é a forma de energia que as nossas células elas conseguem consumir. E elas são e as mitocôndrias elas são responsáveis por fazer a produção constante desse ATP, né? Então elas produzem de forma constante. O ATP também é produzido em outras reações que não são feitas, que não são dentro da mitocôndria, mas a mitocôndria ela tem essa função de geração constante de ATP. E aí elas são capazes de se replicar também. Elas fazem parte da respiração celular e, como eu já tinha dito anteriormente, é lá dentro da matriz e dentro da mitocôndria, né, que acontece boa parte da respiração celular. Uma coisa interessante é cada estrutura, cada célula, ela pode ter uma quantidade de mitocôndrias diferentes. Então, quanto mais energia aquela célula ela precisa, como por exemplo uma célula muscular, e aí a gente viu em outras matérias que a quantidade de mitocôndrias nas células musculares, elas são muitas, né? Muitas mitocôndrias. Por quê? Porque a célula muscular precisa de muita energia. Então, quanto mais energia se precisa naquela célula, mais mitocôndrias a gente vai conseguir encontrar naquela célula, né? Então, elas são as centrais energéticas, né? E aí elas são quem transforma o combustível e captura a energia na respiração celular. Essa é a função principal, são as funções principais da mitocôndria, né?
falar um pouquinho sobre respiração celular, e aí tem algumas fases, né, que acontecem, né? O que é a respiração? Vamos lá. A respiração celular é um processo de oxidação de moléculas orgânicas. E aí é isso que acontece, uma oxidação das moléculas orgânicas, que no caso a gente conhece a glicose como sendo a principal fonte de energia, né, que é utilizada pelos nossos organismos, e no final das contas ela produz gás carbônico, água e moléculas de ATP. Então o produto da respiração são esses três produtos, que um deles é o ATP, que é a energia, o gás carbônico, que é o que a gente coloca para fora quando o nosso pulmão faz a troca gasosa, entra o oxigênio, né? Para que aconteça a oxidação, a gente precisa do oxigênio, né? E também no o final da respiração celular produz água. Então as três coisas que são produzidas são gás carbônico, água e moléculas de ATP. Então, quais são os elementos que são formados? São gás carbônico, água, e a água tem hidrogênio e oxigênio, e o ATP, que é a energia. O gás carbônico a gente tem o CO2, né, que é carbono e oxigênio. Então, nós temos a geração de carbono, oxigênio e hidrogênio na hora da respiração celular. E o mais importante de todos, que é a molécula de ATP, que ela serve para a energia das células, para que as células possam fazer suas funções. Uma coisa interessante também, o modo de produção de energia é um modo de produção mais eficiente, feito dentro das mitocôndrias, né? Das mitocôndrias não, pela respiração celular, e ele pode ter até um saldo de 38 ATPs, né? Isso aí, esse saldo é porque existe dentro do processo de respiração celular, são os três processos que eu vou falar aqui, né? Que é a glucólise, que acontece no citossol, o ciclo de Krebs, que acontece lá na mitocôndria, na matriz mitocondrial, e a fosforilação oxidativa, que acontece na membrana interna da mitocôndria. Então, quando você vai juntando a quantidade de ATP que é gerada, a gente consegue gerar aí com uma molécula de glicose em torno de 38 ATPs. Isso é variável porque durante o processo pode haver no processo, por exemplo, no ciclo de Krebs, a gente pode produzir uma quantidade de ATPs mínima e máxima, vamos dizer assim, né? De acordo, dependendo de como a célula está e como as funções estão acontecendo. Então aqui a gente tem mostrando, né, um exemplo. Essa parte aqui de fora seria o citossol, né, que acontece lá a glucólise. Na glucólise é gerado ATP e NADH. O NADH e o NAD e o FAD, todos esses, eles no final das contas, eles vão virar ATP. Então, acontece a glucólise, tem a glicólise lá, a glicose, e a glicose está no citossol. Ela é quebrada e aí são gerados dois piruvatos, né? E o que acontece? Esses piruvatos, eles entram dentro da membrana, e aqui seria a membrana externa, aqui é a membrana interna da mitocôndria, e lá dentro acontece uma oxidação da membrana, acontece uma oxidação do piruvato, que gera o gás carbônico. Daí lá dentro ainda acontece o ciclo de Krebs, dentro da matriz mitocondrial. Veja que aqui é a membrana interna, aqui é a membrana externa da mitocôndria, e aí acontece dentro da matriz mitocondrial também o ciclo de Krebs, que vai liberar ATP, gás carbônico, NAD, FAD, que tudo no final vai virar ATP. E aí o NAD e FAD, por que eles viram ATP? Porque eles são jogados aqui dentro da matriz também. E aí aquela questão do gradiente que acontece, né, o gradiente de hidrogênio, vai fazer com que o hidrogênio passe, e na hora que ele retorna para dentro faz o gradiente, na hora que ele retorna para dentro da membrana interna, ele aciona a ATP sintase, que é essa proteína, que ela dá um giro aqui, e ela gera o ATP. Bom, o que eu quero falar sobre as mitocôndrias é algo mais superficial, e para deixar claro que acontece essa respiração celular lá, dentro das mitocôndrias e tudo mais. E a parte mais química desse processo, que tem um ciclo de Krebs, que tem vários pontos, né?
ela vai ser abordada na matéria de bioquímica mais para frente, mas é importante que a gente saiba qual é a função real da mitocôndria e o que é que acontece lá dentro, né? Então a gente tem como se formam os ATPs na respiração celular através da glucólise, da fosforilação oxidativa e do ciclo de Krebs. Então é importante que a gente saiba que esse ATP é gerado nesses formatos aí, beleza? E era isso que eu tinha para falar sobre mitocôndrias. Queria agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre as mitocôndrias também. Esse aqui é o grupo da gente que desenvolveu o trabalho, né? Esse trabalho foi apresentado em sala de aula e também foi desenvolvido a parte escrita dele e essa apresentação aqui. Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. E aí, um abraço, até mais.